América do Norte, de novo, vocês veem a mesma queda. A mulher começa, vai diminuir, chega ali uns 10%, e aí a gente está incluindo, inclusive nessa profissional, aqui é a profissional e está ainda no que eles chamam de tenure track, ou seja, tentando ficar na carreira, e aquelas que ficam na carreira. Porque se eu deixar só as que ficam na carreira, esse percentual vai ser muito menor que 10%. A Europa Latina, vocês vão ver que eu separei a Europa em pedaços. Por quê? Porque existem realidades culturais muito fortes. A Europa Latina, ela tem uma maior tradição, ou seja, os números vão ser bem melhores do que a Europa anglo-saxã. De novo, a Europa Latina tem algumas coisas que são interessantes, que primeiro, uma história, que é a história da Marie Curie, que influenciou muito a França, mas também o fato de eles terem creches. A creche é um fator determinante para a mulher poder trabalhar muito, que é o que acontece na profissão de físico, em que tu tem que ficar longas horas trabalhando. Então vocês vão ver que todas essas latinas têm percentuais mais altos, mas de novo tu nota uma tendência de queda. Esse aqui é o leste europeu, que tem alguns números muito bons, mas de novo por razões ruins. Esses dados foram tirados em 2000, que foi a época da evasão dos cientistas do leste europeu, e essa evasão ocorreu mais nos homens do que nas mulheres, porque as mulheres são muito mais apegadas à família. Então os números ficaram, vocês vão ver, a Romênia tem números altíssimos comparados com os outros países, mas não é por uma razão de que eles são um país mais amigável para as mulheres, mas porque as mulheres é que ficaram e os homens foram embora. Aqui está a Europa anglo-saxã, onde vocês vão olhar números extremamente pequenos. Deem uma olhadinha ali na Dinamarca, como é baixinho o número de profissionais que sobram no mercado, ou seja, o que acontece com as demais mulheres, ou mesmo a Alemanha, que tem uma carreira muito dura. Então, as que sobram finalizam o seu doutorado e entram na carreira profissional, é um número muito pequeno. Aqui eu fiz uma média regional para ressaltar isso, que os números sempre tem essa tendência de desaparecimento das mulheres, mas os números nas diferentes regiões podem variar, em média, bastante. Bem, aí vamos às argumentações, né? Os Estados Unidos é o lugar que tem mais estatística. Eu poderia passar dias aqui mostrando as estatísticas. Eles, mais ou menos desde a década de 60, eles começaram com uma coisa chamada ação afirmativa, que a gente tem começado aqui para as cotas raciais, mas nunca ninguém quis fazer ação afirmativa para gênero, embora muitas vezes eu tenha proposto isso. Eles vêm trabalhando nisso já há bastante tempo, nos diferentes campos. E o resultado é muito interessante. Vocês notam que aqui é a evolução dos percentuais de mulheres nos diferentes ramos. Em todos os campos é azul, nas ciências físicas que inclui física, química, biologia e matemática. E em física. O que isso mostra? Que apesar da ação afirmativa em todos os ramos, o efeito, ou seja, a inclinação que vocês estão vendo na curva vermelhinha, é muito menor para a física do que para as outras áreas. Ou seja, apesar dos esforços que se tem feito para falar para as meninas, olha, vocês não têm surtido muito efeito, ou um efeito muito menor do que nos outros ramos. O que parece indicar que simplesmente fazer uma ação afirmativa ou ficar sentado esperando que com o tempo vai aumentar o percentual de mulheres, não vai acontecer. Aqui é outro fenômeno de ação afirmativa, vocês veem ali. O que é isso? Isso aqui é o percentual dos diferentes departamentos nos Estados Unidos que tem 0, 1, 2, 3, 4 ou mais de 5 mulheres dentro do departamento. Sabe, 5 mulheres. Dentro de um departamento inteiro, 1 a 0. E ali é o avanço de tempo. Vermelho é 2002, azul é 1985. Vocês notam que a ação afirmativa ajudou, que deu uma aumentadinha em alguns locais. Notem que em 1985 não existia nenhum departamento nos Estados Unidos que tinha 4 mulheres. E o que acontece? O que é o fenômeno de ter a presença feminina dentro do departamento ser importante? É importante porque se tu é uma aluna, tu tem que ver uma perspectiva de que tu vai ter uma carreira. Se tu está num ambiente em que só tem professores e não tem professoras, tu pensa, meu Deus, o que é que vai ser de mim quando eu me formar? Certo? Então, ter a presença dá uma visão de que tu pode também chegar lá.
E é isso que esse gráfico mostra, que com um grande esforço de ação afirmativa, houve um aumento do percentual de mulheres dos diferentes departamentos, mas ainda é uma coisa muito pequena. Agora eu vou mostrar dados tirados das agências que financiam essa carreira depois que termina a graduação, para ver o que acontece com as mulheres ao longo do tempo, porque sempre tem esse argumento, é uma questão de sentar e esperar, que vai mudar tudo. Esses dados são daqui para cá, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Então vocês notam, a vermelhinha é a quantidade de mulheres, a azulzinha é a quantidade de homens. Vocês veem que ao longo desse período, mal se nota alguma mudança no percentual de mulheres fazendo mestrado. O que significa que não é só sentar e esperar, se eu sentar e esperar sem ações, nada vai acontecer. Aqui é o percentual de mulheres fazendo doutorado. Vocês vão notar, volta a figura anterior, por favor. Essas figuras não estão na mesma escala, então dá a impressão, às vezes, que um é um pouquinho maior. Notem que ali é mais ou menos 80 e poucos por cento, 70% são homens. Próxima. Vocês vão chegar mais ou menos 87% são homens. Então, cresceu mais ainda o número de homens e, com o tempo, as coisas mudam, mas muito pouquinho. Próximo. Aqui é depois que tu termina o doutorado, tu vai para carreira, tu vai fazer pós-doutorado. E vocês notem que mais ou menos é um número que fica em torno de 10% só de mulheres que têm bolsa de pós-doutorado. Ou seja, à medida que eu vou passando por esses crivos, o número vai ficando menor. Aqui eu estou mostrando diferentes níveis, depois que tu te formou, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tu entrou na carreira para fazer pesquisa e aí tem diferentes níveis. O nível mais baixinho é 2, aí mais alto um D, um C, um B e um A. Então o topo da carreira é ali no 1A. E aí tem dois dados, 2003 e 2007, vocês veem que as mulheres são menos de 10% dos 1A. Mas elas são lá 20% na hora que entraram em média para fazer a graduação. O que aconteceu com essas outras mulheres no meio do caminho? Elas não chegaram a esse topo da carreira.